Eis aqui uma mãe que depois de 1 ano e 3 meses resolveu, enfim, fazer o seu relato de parto, né? Porque é uma coisa muito importante, me ajudou bastante quando eu estava estudando a respeito do parto, assistir, ler alguns relatos, então resolvi fazer o meu também para ajudar outras mamães aí que estão nessa busca. Eu tive minha primeira filha e única até então, ano passado. Foi um parto normal e vim dividir um pouquinho da minha história aqui com vocês. Então foi o seguinte, só para contextualizar, não vou me aprofundar nisso, mas eu tive algumas complicações, não só da gestação, né? Eu tive uma pré-eclâmpsia, tá? Em termos de gestação, essa foi a minha complicação, mas eu acho que eu tava meio azarada e acabei pegando arboviroses um pouco antes do parto. Então eu peguei dengue e chikungunya e também tinha, enfim, me machucado, levado uma queda e tava perdendo um pouco o movimento da perna, não conseguia pisar, tava meio sem força. Tava complicado de me locomover. Nesse cenário, né, dessas arboviroses, sem conseguir andar direito e com a pré-eclâmpsia, eu precisei me internar no hospital com quase 35 semanas de gestação, né? Tava com muita febre, aquele quadro de dengue, né? Aquela coisa toda tava muito forte. Então me internei, a equipe ficou me monitorando e tudo mais. Findou que eu precisei ir pra UTI, porque o negócio tava ficando um pouco sério. E aí na UTI ficou aquela coisa. E aí, o que a gente faz, né? Melhor ter o neném agora, é melhor induzir um parto, é melhor fazer uma cesárea, é melhor, enfim, esperar, né? Porque pelo quadro da arbovirose, os infectologistas dizem que é melhor esperar. Mas como eu tinha um quadro de pré-eclâmpsia, talvez não fosse tão bom esperar para não desenvolver uma eclâmpsia mais grave ou uma síndrome de HELP, ficou aquela coisa. Mas graças a Deus, com todas as informações, né, que a gente tem hoje, toda a questão da medicina baseada em evidências, nós, tanto a minha equipe como alguns médicos conselheiros, né, que a gente acabou recorrendo e tal, a gente chegou na conclusão de que era melhor pegar uma janela lá de oportunidade que eu tava um pouco melhor, né, e induzir o parto normal, porque se fizesse uma cesariana também, o risco de hemorragia podia ser maior e tudo mais. Então resolvemos induzir o parto normal. O parto normal já era o que eu queria desde o princípio, eu só não achava que ia ser nessas condições, mas estudei bastante e quis muito que fosse assim. Então nós seguimos dessa forma. Tentamos aí um sábado, durante esse período de internação, na UTI mesmo. No sábado, a minha filha nasceu na terça, né? Então no sábado anterior, nós primeiro tentamos um descolamento de membranas, né? Então a gente tentou fazer um descolamento, que é um método mecânico, para ver se engajava um trabalho de parto. Ficou esperando um pouco, sábado, domingo, não rolou. Nada de trabalho de parto, eu continuava da mesma maneira. E aí no domingo, na segunda, a gente iniciou uma indução com misoprostol, né? Foram 3 comprimidos para que eu de fato entrasse em trabalho de parto. Foi tipo segunda, 4 da tarde, segunda, 10 da noite e na madrugada da terça, umas 4 e pouco da manhã. Então, com esses 3 comprimidos, deu certo e eu entrei em trabalho de parto, né? Foi uma experiência assim. Pra mim, na verdade, tudo foi diferente, porque eu nunca tinha tido filho, nunca tinha parido e, enfim, vivenciado nada daquilo, nem a internação na UTI e tudo mais, nem o parto, enfim, então foi tudo muito diferente. Mas nós ficamos ainda na UTI, esperando que esse trabalho de parto avançasse, né, esperando mais dilatação, entrar mesmo num período aí de expulsivo, de alguma coisa, para que eu fosse transferida da UTI para a sala de parto normal, né? Que é uma sala mais, enfim, equipada, pronta para receber uma gestante em trabalho de parto humanizado, né? E aí, assim, fizemos. Na UTI, E aí eu vou tentar passar aqui a minha experiência de mãe, né? Os meus sentimentos agora, depois que eu dei todo o contexto e toda a informação. Eu não estava com medo, porque eu tinha estudado bastante, eu sabia o que estava acontecendo, o que ia acontecer, como era o processo, né? Então eu não tinha medo. Eu senti dor, mas não foi assim
nesse período que eu ainda estava na UTI, eu não estava com dores absurdas, nem nada do tipo. Fortes contrações e eu ficava ali meio quietinha e a coisa ia passando, né? Todo aquele processo que a gente bem conhece. Mas minha equipe tentou mudar o ambiente de alguma maneira, né? Então, colocaram música, as luzes baixinhas, né? Aquela coisa mais escura. Fiz alongamento, massagem, óleos essenciais, tudo isso ainda na UTI. E a coisa foi progredindo, eu fui aumentando a dilatação, né? As contrações foram ficando mais ritmadas e eu fui pra sala de parto, né? Esse negócio de contração ritmada é muito engraçado. Graças a Deus que a equipe tava lá comigo e ficava se ligando das contrações, porque eu não tinha a menor condição de ver se estava ficando mais forte, mais fraco, mais rápido, mais frequente, menos frequente, não sei, eu só estava lá sentindo e, enfim, eles estavam acompanhando e entendendo tudo, né? E aí, por volta de umas 10 da manhã, nem sei ao certo, meu marido que fala que foi umas 10 horas da manhã, eu fui para a sala de parto. Chegando lá, eu tava super consciente, assim, eu não tava num momento partolândia, eu tava sabendo tudo que tava acontecendo e eu estava realmente ali. Eu quis tomar um banho porque eu tava me sentindo, assim, suja, agoniada de estar na UTI, eu tava deitada e tudo mais, então eu quis ir, na sala de parto tem um banheiro, né, com água quente e tudo mais, então eu quis ir tomar um banho. Aí eu tomei um banho, assim, sabe aquela coisa que relaxa, pra você se sentir nova? Pronto, foi o que eu fiz assim que eu cheguei na sala de parto. Tomei um banho, saí do banheiro, né, e já tava ali sentindo as dores. Eu não fui aquela gestante que verbalizou demais, gritou, nada do tipo. Eu ficava mais na minha, quando a coisa apertava muito, eu dava aquela gemida, mas não, assim, não cheguei a verbalizar, a gritar muito alto. Uma história engraçada é que eu obriguei o meu marido, depois que eu saí do banheiro, que eu tomei banho, né? Eu obriguei o meu marido a entrar no banheiro e tirar a barba, porque eu não queria que ele tivesse de barba quando a neném nascesse. Eu já tinha pedido isso pra ele, mas na correria de estar no hospital e tudo mais, ele não tinha feito. E eu não deixei passar, na hora ele foi lá fazer a barba. Enquanto isso, minha equipe ficou comigo. Eu tinha, fora o pessoal do hospital, né, a equipe de enfermagem do hospital, mas eu tinha uma equipe particular, que era uma obstetra, uma obstetriz e uma doula. Elas ficaram comigo toda hora. Meu marido foi meu acompanhante, mas a minha mãe também estava presente, porque ela estava lá com a gente, né, acompanhando todo o processo de UTI e tudo mais. Ela ficava revezando com o meu marido, na verdade. Então estávamos dois lá, meus acompanhantes fiéis. Quando eu saí do banheiro, depois do banho, eu me senti muito melhor, apesar de as contrações já estarem ficando mais ritmadas, né? Mas eu me senti mais leve, assim, me senti renovada, né? E aí tentamos não era nem uma banqueta, parecia uma bicicleta aquela cadeira, não sei como é o nome daquilo. Mas não me senti confortável. Eu lembro até que minha doula tava penteando meu cabelo, né? Fazendo ali um carinho enquanto eu tava nesse equipamento que eu não curti. Resolvi sair de lá e de lá eu fui direto pra banheira. Uma banheirinha de água morna. E lá eu fiquei a maior parte do tempo, na verdade, do trabalho de parto. Fiquei lá sentindo as dores. Eu lembro muito forte o seguinte. Eu não verbalizava, eu pensava as coisas e elas vinham aqui na cabeça pra vir pra boca, né, pra falar, mas eu filtrava, então eu resolvia que eu não ia falar, porque à medida que eu falasse, aquilo podia minar a minha própria confiança. Então, por exemplo, uma coisa que eu pensei muito foi, meu Deus, eu não vou aguentar. E aí isso vinha na minha cabeça, eu não vou aguentar, eu não tô aguentando. E aquela vozinha, né? O diabinho e o anjinho ficavam aqui. E o diabinho dizia, eu não tô aguentando. Mas o anjinho dizia, você não vai falar isso. Porque à medida que você falar, que você verbalizar, isso de alguma forma vai se tornar real pra você e pra todo mundo que tá ao seu redor. Então você não vai falar.
E aí vinha na cabeça e eu engolia, não falava. E a outra coisa era que eu nunca mais ia fazer aquilo. Porque que eu ia adotar, que eu não ia mais ter filho, qualquer coisa, mas que eu nunca mais ia fazer aquilo. E era uma coisa que eu também não falava, né? Pra que eu não tivesse, porque eu tinha consciência de que o processo era assim. Eu sabia, eu tinha estudado, eu tinha visto milhares de mulheres falando que sentiam isso, que achavam que não iam aguentar e tudo mais, e que no fim aguentavam e fazia parte do processo. Então eu sabia que eu ia passar por aquilo, só não sabia quando, que era o que estava me angustiando, assim. Eu fiquei pensando, putz, tá muito difícil, tá doendo, tá complicado, mas o meu medo não é doer, porque essa dor aqui dá pra aguentar. O problema é que eu não sei por quanto tempo eu vou aguentar essa dor. Eu não sei se o bebê vai nascer daqui 10 minutos ou se o bebê vai nascer daqui 2 dias, porque eu poderia ficar muito tempo em trabalho de parto. Então isso me angustiava, sabe? Não era a dor, não era que eu tivesse... Primeiro que eu não acredito que aquela dor seja um sofrimento, né? Pra mim são duas coisas diferentes. Era uma dor, ok, mas fazia parte do processo e eu tava ok com ela. Mas o fato de eu não saber quanto tempo ela ia durar, aí sim me angustiava. Só que todas essas angústias eu fiquei pra mim, na minha cabeça, e eu não reproduzi, né? Não falei. Então, dessa cadeira, dessa banqueta lá, eu fui pra piscina, né? Pra banheira, e fiquei lá a maior parte do tempo. Na banheira, eu fiquei sentindo contrações. Eu lembro que me davam, né? Comida, água, eu me alimentei, eu bebi água de coco, eu comi chocolate, né? Então, eu tava ali, tava todo mundo comigo, meu esposo, minha doula, toda a equipe, né? Tava todo mundo ali me dando total assistência. E aí, eu lembro e tem vídeo disso também, teve uma hora que a obstetra chegou pra mim e falou, Renata, o que é que você acha? Posso fazer um toque? Você permite que eu faça um toque? Porque você aparentemente, né? Ela vê todos os sinais e entende que eu já estava num processo bem avançado, mas que para ter certeza seria ideal fazer um toque. E aí eu lembro que eu negociei com ela esse toque, porque eu não aguentava mais ninguém mexendo em mim. Eu não queria que encostassem, eu não queria que fizessem um toque, né? Era uma coisa muito invasiva, eu já tava assim, sem paciência. E aí eu lembro que eu disse assim, tá, mas não, primeiro, eu tentei fazer um toque em mim mesma, né? E aí eu fui lá, toquei, só que eu não sei, eu não sou obstetra, eu não tenho experiência nisso. Então eu pegava em alguma coisa que eu não sabia o que era, né? Eu não sabia dizer como era que estava o andamento do trabalho de parto através de um toque. E aí a obstetra fez, né, o toque, enfim, eu pedi pra ela, por favor, que não seja um toquezão, assim, pode ser um toquezinho. E aí, no fim, deu certo, ela fez o toque e disse que eu já tava com uns 10 centímetros de dilatação, que tava muito bom, né, tava num expulsivo e tudo mais. E aí, eu precisei sair da banheira. Hoje, assim, eu nem sei ao certo os motivos, mas por conta das minhas complicações, né, eu tava com acesso nos 2 braços, eu tava sulfatando, né, eles estavam injetando sulfato de magnésio por conta da pré-eclâmpsia, então, durante todo o processo de indução, de parto e pós-parto, eu fiquei sulfatando. Enfim, tinha muitas coisas, eu acho que ela precisava avaliar também a questão da hemorragia e tudo mais. Tinha muitas coisas que elas indicaram que eu não tivesse o bebê dentro d'água. Não sei dizer tecnicamente ao certo o porquê. E elas também não me disseram isso na hora ali diretamente, mas elas foram me conduzindo de uma maneira tão leve, sabe, ao longo de todo o processo, e falando com o meu esposo e tudo mais, e eles todos foram me conduzindo a sair da banheira. Eu saí da banheira e fiquei apoiada num... Tem aquela bola, né? A bola do... tipo bola de pilates. Tem um que parece um feijãozinho. Não sei se o nome é feijão, mas eu vou chamar de feijão aqui. Eu fiquei apoiada ali, 4 apoios, né? De joelho no chão e abraçada naquele feijão. E eu
de um lado do feijão, meu marido do outro. Então eu tava abraçada aqui no feijão e o meu marido me abraçando de lá pra cá. E a equipe toda atrás de mim. E assim a coisa foi andando, né? O tempo foi passando. Eu tava sendo toda hora monitorada. Então, de 5 em 5 minutos, tinha gente medindo minha pressão, vendo a frequência cardíaca do bebê também, para ver se estava tudo certo. E tava tudo certo, graças a Deus. Então, a gente foi continuando no parto da maneira como tava. E aí, eu lembro de respirar muito, assim, e os puxos foram começando a ficar mais fortes, tipo, aquela vontade de fazer força foi começando a ficar mais forte. Só que eu já tava naquela de não saber quanto tempo aquilo ia durar, né? Gente, é uma coisa muito nova. Eu não sabia quanto tempo ia durar, então eu comecei a ficar, meu Deus, eu vou fazer aqui a força do mundo inteiro pra não demorar muito, sabe? Assim, eu não sei por que pensei isso na hora. Então eu lembro que eu comecei realmente nas contrações, né, a ajudar a fazer força naturalmente, ninguém tava me induzindo, me pedindo pra fazer isso. Eu comecei a fazer, e aí entre uma contração e outra teve uma hora até que eu falei assim, gente, tem um vídeo, é muito engraçado. Eu falei assim, gente, se eu fosse vocês, eu saía de trás, porque eu sei que eu já fiz cocô, tipo, não tô com vontade de fazer cocô. Quer dizer, eu sei que não tem cocô pra ser feito, mas eu estou com vontade de fazer cocô. E aí todo mundo riu, né? As meninas sabem, isso é um processo normal do trabalho de parto. Pra criança passar por aquele espaço, ela acaba comprimindo mesmo a ampola retal, e aí se tiver fezes ali, aquele cocô vai sair. Mas não tinha, só que a sensação é que ela tava passando, né? Então ela tava comprimindo. A sensação é de que eu queria fazer cocô. E aí elas riram, não se preocupe, é isso mesmo, tá fluindo. E eu lembrei na hora, eu digo, gente, eu vi em algum relato de parto a pessoa falando que inclusive tinha feito cocô, mas que tinha sido nessa hora, assim, que a bebê tava saindo quando ela teve essa vontade. Então tá dando tudo certo, eu tô caminhando bem, né? E aí eu relaxei e só continuei o meu processo, minha força e tudo mais. E aí fiz uma força lá que elas disseram, olha Renata, ela tá vindo. A cabeça dela já tá aqui, você quer tocar na cabeça dela? Eu tinha pedido isso no meu plano de parto até, que eu queria tocar na cabeça dela. E aí eu lembro que na hora, quando elas falaram, eu tava, sabe assim, no meio da dor. Na hora eu só fiquei calada, eu não queria, eu tava aqui no meu momento. E aí quando passou, que eu respirei, eu toquei, né, eu tentei sentir a cabeça dela. E aí deu aquele gás, né, aquele ânimo, tipo, olha, tá vindo. E eu sentia... Como é que eu posso explicar isso, gente? Eu sentia ela se mexendo, sabe? A movimentação do bebê dentro de mim. Eu sentia, não sei, como se ela virasse e... Pra se encaixar, né? Pra sair de fato. E aí quando elas disseram isso, que ela tava vindo, eu comentei também na hora, assim. Eu lembro de ter comentado que eu sei, eu tô sentindo ela se mexendo, eu tô sentindo ela se encaixando. E aí, dito e feito, foi isso, ela foi vindo, assim, mas eu ainda tava naquela coisa de botar uma força sobre-humana pra que não demorasse muito, fazer a força do mundo todo ali, não parar, tipo assim, se o corpo pedisse pra eu parar, eu não ia parar. E assim eu fiz uma força gigantesca, desnecessária. Gente, hoje eu vejo quando eu, enfim, tiver um próximo filho, eu tenho que me policiar pra não fazer isso de novo, porque pelo amor de Deus. Eu fiz a força do planeta, assim, e deu certo, a menina saiu. A minha sensação era de que ela tava saindo, não sei como é que eu posso explicar, ardeu, então eu acredito hoje, né, depois que passou, que fosse o círculo de fogo, aquela parte que ela passa realmente, que a cabeça sai. Mas na hora, a sensação era como se ela estivesse saindo da minha uretra e que estivesse ardendo e doendo, como, sei lá, quando você tem infecção urinária e o xixi arde pra sair, sabe? Só que, óbvio, numa proporção bem maior. E aí a minha sensação era de que ela tava saindo da minha uretra.
era isso, assim, que eu pensava. Mas quando eu digo que eu pensava muito pouco. Eu pensava, mas na verdade eu não tava pensando muito, eu tava só fazendo força para que ela saísse. No fim, de fato, ela saiu. Eu tive a bebê nessa posição de 4 apoios, né? Eu tava segurando no feijãozinho, um joelho no chão, ajoelhado, e a outra, o pé no chão, né? Com a perna dobrada. A obstetra pegou minha bebê, ela não caiu no chão, ela pegou. E de imediato já me entregou, ela já veio pro meu colo. E aí teve um pele a pele. Depois disso, eu confesso que tudo ficou mais turvo. Eu já estava fraca por todo o contexto, né, que eu já contei pra vocês, a história toda, eu já estava meio fraca, mas até ali eu estava na missão de trazer aquela menina pro mundo, assim. Depois disso, eu desmontei, né? Então, até completar minha missão eu estava forte e depois eu fui esmorecendo um pouco. E aí eu me entreguei mais, né? Realmente, fiquei com ela ali, o pele a pele. E aí o pessoal me levou pra maca que tinha na sala de parto. Eu fiquei um pouco lá e tal, mas eles me levaram pra maca porque eles precisavam realmente agir por conta do meu quadro, né? Então precisavam a questão da placenta. Eu não tive a dectação da placenta natural, né? Não pôde esperar, ela teve que ser tracionada, ser retirada. Eu sofri duas, né? Lacerações, uma de primeiro e uma de segundo grau. E aí, então, eu precisava ser suturada e tudo mais. Enfim, tinham procedimentos que precisavam ser feitos comigo ali por conta do meu quadro, que não podiam esperar tanto. Mas a bebê tava lá, ela ficou comigo. E na hora que ela saiu, né, pra pesar, o pai tava com ela também fez pele a pele com o pai, enquanto eu tava nesse processo, né, lá na maca. Depois ela voltou pra mim, a gente tentou amamentar, né, no caso, só que ela tava sonolenta, ela não pegava, ela vinha pro peito e tal, mas não abocanhou e mamou de cara, ela queria dormir. E aí a minha obstetriz ordenhou, tirou na seringa. Minha mãe deu o leitinho pra ela na seringa, né? O primeiro leite. Ela tomou e tudo mais. Deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguma coisa, gente. Não, acho que não. Assim, eu queria contar a história, né? Tecnicamente, não vou me ater muito no técnico, porque não vem ao caso. Mas eu queria contar como é que foi, queria dizer como é que eu me senti. E na realidade eu me senti, e eu me sinto até hoje, poderosa. Eu senti que eu nasci pra fazer aquilo. Era isso que eu sabia, né? Por todo o meu estudo, tudo que eu li, tudo que eu vi, tudo que eu quis. Eu sabia que ia ser difícil, que em algum momento eu ia achar que não ia conseguir e tudo mais, mas que eu podia, porque eu tinha nascido para aquilo. Eu, como mulher, o meu corpo tinha sido feito para aquilo, que infinitas mulheres antes já tinham parido e que eu ia conseguir, que eu era também uma dessas mulheres que ia parir porque era esse o processo natural. Então eu tinha isso muito forte na cabeça, então em nenhum momento eu fiquei assim, achando que não ia dar certo, com medo que não fosse dar certo. Não, pelo contrário. Eu sabia que ia dar certo, mas eu tinha essa angústia de não saber quanto tempo ia demorar. Isso realmente me angustiou. O fato de estar também com essa mobilidade reduzida, na verdade, todo o meu quadro, assim, isso foi muito engraçado. Eu acho que o corpo humano é perfeito e Deus também é perfeito. Tudo funciona de uma maneira que você não sabe explicar. Eu tava debilitada, eu não tava conseguindo me mexer direito a perna, né? No caso, andar e tudo mais. Eu tava na UTI, né, antes, com muita coceira por conta da dengue, da chikungunya. Eu tava com febre antes, eu tava assim... Eu tava um caos. Mas a partir do segundo que aquela indução pegou e deu certo, parecia que eu não tinha mais nada.
Eu não tava sentindo dor na perna, eu não tava sentindo coceira, eu não tava sentindo nada. O meu corpo se concentrou em parir. E ele esqueceu todo o resto. É como se todo o resto não fosse importante. Eu não sei definir muito bem isso, mas foi assim. Era como se todo o resto não fosse importante. Eu precisava completar aquela missão, que era, de fato, parir minha filha. E depois, tudo podia voltar. E foi exatamente assim que aconteceu. Eu completei a missão, ela nasceu. E depois, quando eu fui pra maca e tudo mais, né, tiraram a placenta, me costuraram lá, laceração, eu comecei a passar mal. Comi ainda, tentei amamentar, ficou aquele negócio todo, mas a minha pressão baixou. Eu ouvi, gente, que é isso? Todo mundo acha que eu passei muito mal por conta do meu quadro. E talvez tenha sido, nem sei dizer ao certo. Mas no meu coração não foi. O que aconteceu aqui na sala vizinha, tinha uma outra moça parindo também. Só que essa moça, diferente de mim, ela gritava. Ela gritava, assim, muito. Eu não sei explicar. Quando ela começou a gritar, eu já tava na maca, minha filha já tinha nascido. E aquele grito dela doía na minha alma, parecia que tinha alguém torturando ela. E eu comecei, sabe assim, a sentir... Não sei explicar. Eu tenho uma amiga que diz que eu tenho síndrome vasovagal, que é aquela pessoa que passa mal, que desmaia quando a dor é muito forte, ou sei lá, quando vê sangue ou se assusta ou alguma coisa. Pronto. Eu comecei a passar muito mal e eu tive essa sensação de desmaio. E eu falei que eu tava com a sensação de desmaio, que eu ia desmaiar e tal. E a minha pressão baixou bastante. Foi aquele corre-corre, eu voltei pra UTI. De lá, não vem ao caso aqui, mas eu saí 2 dias depois. Minha filha nasceu bem, apesar de ter nascido com 36 semanas, né? Faltava um dia, na verdade, para ela completar 36 semanas. Ela nasceu bem, ela não precisou de nada, assim, não foi um prematuro de risco, nem nada do tipo. Mas ela ficou na UTI neonatal porque eu precisei ir pra UTI adulta, então ela não tinha a mãe ali com ela, né? E o pai dela tava comigo, então, tipo assim, ou alguém precisava ficar comigo e ela acabou indo pra UTI ou pra outra. Mas ela ficou bem. E 2 dias depois, quando eu saí da UTI e voltei pro apartamento, ela foi pro apartamento comigo e foi maravilhoso. De cara, ela já mamou. Mama até hoje, tem 1 ano e 3 meses. Foi assim, meu Deus, a melhor experiência da minha vida. Muitas pessoas perguntam que não entendem muito bem a situação de, tipo assim, pra mim, ser uma história linda. Pra mim, é uma história que eu gosto de lembrar, que eu gosto de contar, que eu gosto de ver foto, que eu gosto de reviver, sabe? Tudo, não só o parto em si, mas até o período de internação e toda aquela parte difícil. Porque pra mim é uma história de superação. É uma história que me diz que eu sou forte, sabe? Que eu disse que eu ia lá, ia fazer, ia ter normal e que ia dar tudo certo e que eu ia seguir firme na minha intenção e no que eu queria. E no final foi isso mesmo, apesar de todos os obstáculos, eu cheguei lá e eu fiz o que eu me propus a fazer, sabe? Então assim, pra mim é uma história que é indescritível. Pra mim é uma história positiva. Para algumas pessoas é uma história triste, não pelo nascimento, claro que a parte do nascimento é maravilhosa, mas por toda a dificuldade do antes, né? E até do depois também, da parte que eu voltei pra UTI. Mas pra mim ela é toda linda, ela é toda maravilhosa. E o parto, gente, vocês não têm noção. Vai ser a coisa mais inesquecível da vida de vocês. Eu tô conseguindo fazer esse vídeo aqui agora, 1 ano e 3 meses depois, quase. Mas eu revivi esse momento, assim, quando eu fui pra casa, as imagens ficavam vindo na minha cabeça e eu ficava tentando, por ordem cronológica, né, lembrar de todos os detalhes pra não esquecer. Eu ficava vendo foto, eu fiquei fissurada nas fotos. Inclusive, contratem fotógrafo ou alguém pra filmar o parto de vocês, porque depois vai ser bom tanto ver aquelas imagens como fazer essa como é que eu posso dizer, voltar no tempo, né, lembrar da história. Eu até peguei aqui as fotos para poder lembrar e não esquecer nenhum detalhe para vocês. Eu tava dando uma olhada antes de fazer o vídeo
E assim, fez toda a diferença ter fotos e ter vídeos desse momento. Acho que é isso. Eu espero que você que está assistindo, como mãe ou como pai também, porque é muito importante que os pais vejam relatos de parto, né? Se inspirem, saibam que vocês são mulheres, que vocês nasceram para isso. Vocês foram feitas para isso, simplesmente. O corpo da gente foi feito para isso. E você pode até achar em algum momento que não vai dar conta, que não vai conseguir, mas tentem ter esse anjinho, sabe, na cabeça que vai dizer pra vocês, olha, calma, você vai conseguir sim, você estudou, você sabe que esse é o processo. E vai dar tudo certo no final, porque dá pra todo mundo, né? A não ser, óbvio, casos, enfim, que realmente é necessário que você vá pra uma cirurgia, mas se não tiver uma necessidade real, gente, o parto normal, ele é transformador, ele é avassalador. Eu não tenho uma outra palavra para descrever o que é, o quanto ele transforma você, a sua vida. Parece que não é só o fato do seu filho ter nascido, sabe? Porque isso por si só, tornar-se mãe, já muda tudo. Mas viver uma experiência tão forte com você mesma, com você e com seu filho ali, que vocês são uma dupla, né? Formam ali aquela parceria. É uma experiência que muda, eu não sei, eu acho que muda cada célula do nosso corpo. Então, eu espero que você tenha um ótimo parto, espero que você se inspire, que você tenha forças e lembre que você foi feita para isso, você nasceu para isso. Essa é a minha história e espero, sei lá, quem sabe no futuro vir contar outro relato de parto para vocês, né? Então, obrigada, um bom parto.